Olá, amigos do YouTube, estamos de volta hoje para continuar a nossa leitura no livro de Mateus, a partir hoje do capítulo 21. Estamos fazendo a leitura diária, cerca de 2, no máximo 3 capítulos por dia, para que não fique um vídeo muito longo, não passe 10 minutos, e dê tempo de você ouvir no seu horário de almoço, antes de dormir, num tempinho que você está no carro dirigindo. Acompanhe a leitura conosco diariamente, se inscreva no canal para você não perder as postagens e não perder a sequência da leitura. Então vamos continuar aqui no capítulo 21 de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, na Galiléia. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizera e as crianças que exclamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? Em seguida, deixando-o, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia, e ali pernoitou. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: Nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: Como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, farei não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: Ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos proporei uma só questão. Se me responderes, eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que ele também respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele.
Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviram: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. E lhe enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizerem: mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos, e deixando-o, foram-se embora. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não existir ressurreição, e o interrogaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filho, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro e assim até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu-lhes: estáis enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou?
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: de Davi. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sob inspiração, me chama Senhor ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada, e a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Amém? Até aqui, esses foram os capítulos 21 e 22. Jesus mostrando toda a sua autoridade e sabedoria. Os fariseus, saduceus tentando pegá-lo em alguma palavra, em algo que ele pudesse dizer para que pudesse condená-lo. Mas tudo que Jesus disse era a verdade, e contra a verdade não há argumentos, não há forma de condenação. E então eles chegaram ao ponto de até desistir de interrogá-lo, porque para tudo Jesus tinha uma resposta sábia e a resposta certa. E daqui, desses capítulos, saem alguns versículos que todo mundo conhece: dai a César o que é de César, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, quando Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque para Deus todos estão vivos. Deus está além do tempo como nós o conhecemos. Por isso, para Deus, todos vivem. Amém? Espero que vocês tenham gostado, acompanhado a leitura. É um comentário rápido, o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha acompanhado. Se possível, escute novamente. Se você tiver a oportunidade, leia na sua casa. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm alguma dificuldade de leitura, que não têm ânimo para ler ou não possuem tempo para ler. E assim, diariamente nós vamos lendo 2 capítulos, 3, e aos pouquinhos vamos completando a nossa leitura bíblica. A partir de amanhã nós voltamos então com o capítulo 23 de Mateus. Bom descanso a todos, fiquem na paz e até mais.